Você sabe o que é curatela, interdição, curadoria especial, notícia-crime, medida protetiva, TCO, inquérito policial, calúnia e difamação? Aqui nesse canal você ficará sabendo como pessoas de caráter nebuloso promovem a interdição de pais lúcidos a fim de satisfazer suas pretensões de cunho financeiro, colocando em risco o bem-estar do idoso que carece de atenção e cuidado especial. Você irá entender como é montado engenharia social macabra para expurgar aquele que não é conivente com as atrocidades praticadas no dia a dia do idoso, que se torna uma vítima nesse emaranhado de crueldades. Mas antes disso, é necessário que falemos sobre psicopatas, condutopatas, sociopatas, loucos morais, ou louco lúcido, ou até os doentes mentais. Fora do universo jurídico, é necessário que antes coloquemos na mesa o que significa exatamente um psicopata no meio social e como ele passa despercebido no ambiente, praticando todo tipo de atrocidade contra pessoas vulneráveis ou inocentes. Bem-vindo ao canal Salve Merece. Vamos falar de psicopatia. Antes de a gente tentar entender como identificar um psicopata, eu queria que o senhor me ajudasse a desenhar o que é, afinal de contas, um psicopata, ou se é um sociopata ou condutopata, o que é isso? Muito bem. Como nós conversamos numa dessas entrevistas, existe o doente mental. Tá certo que é aquele que rompe com a realidade. Fácil de ser identificado, porque ele tem comportamento esquisito. Quando ele pratica crimes, são crimes incompreensíveis psicologicamente. Então isso é relativamente fácil de ver. Crimes bizarros, doentes mentais, comportamento do doente mental alucina, delira, está fora da realidade. Pois bem, mas existe uma lei na natureza. Essa lei não é aquela feita pelos homens em Brasília, que podem ser mudadas, ainda que eles digam que são leis pétreas. Eu digo verdadeiramente da lei pétrea, que é uma lei da natureza, que não foi feita pelos homens, que é imutável, ela diz o seguinte, eu vou falar em latim e vou traduzir. Natura non facit saltus, ou seja, a natureza não dá pulos. E não dá. O fruto amadurece aos poucos. A criança passa de criança para adolescente e para adulto. Né? Quando termina a noite, não é exatamente naquele momento que começa o dia vai começar lá para frente. Da mesma forma que quando termina a loucura, a doença mental, digamos que termine aqui, não é aqui que começa a normalidade. A normalidade vai começar lá para frente. Então viria a pergunta, quem são os habitantes psiquiátricos desse interregno entre a loucura e a normalidade mental? Resposta, são esses chamados psicopatas, que eu vou chamar de condutopatas. Por quê? Eu acho que o termo é melhor, chamá-los de condutopatas, porque é etimológico. A pateia, ou seja, a patologia, a deformidade, a moléstia, ela está na conduta. Então são indivíduos com conduta patológica. Tá certo? São os habitantes
psiquiátricos dessa aurora, ou seja, interregno entre a loucura e a normalidade mental. Então eu acho que viriam duas perguntas importantes. Quais? Qual a diferença que tem de um condutopata para um doente mental e qual a diferença que tem um condutopata para um normal mentalmente, já que ele não é nenhum nem outro. Eu vou abrir um parênteses e já fecho já. Os franceses, eles chamam de morcegos. Por que morcegos? Porque morcegos são animais que têm asas, voam e não são pássaros. Têm pelos e não são animais pilíferos. Eles têm outros nomes, eu já vou fechar já o parênteses. Eles têm outros nomes que são interessantes, que foram vistos na história. Por exemplo, o primeiro que disse foi em 1835, chamado um médico inglês chamado Henri Pritchard. Ele chamou de loucura moral. Eu acho bonito, eu acho um nome interessante, porque nós vamos ver que eles vão se encaixar aí. Outro nome interessante, eu acho poético, mas também bonito, também diz um pouco do que eles são. Loucura lúcida. São os loucos lúcidos. Depois veio o nome psicopatas, que foi de 1921, salvo engano, mas na década de 20, de Kurt Schneider, que ele chamou de psicopata. Depois sociopatas, portadores de transtorno do comportamento, são todos sinônimos. Loucos lúcidos, loucos morais, sociopatas, psicopatas, eu chamo de condutopatas, que é o nome que eu gosto.